Olá, o programa Opinião está no ar. Hoje nós vamos debater os resultados dessa eleição que aconteceu agora no dia 3 de outubro e com o segundo turno. Para falar sobre isso, sobre esse resultado, que esse resultado representa para o Espírito Santo, para a nossa capital Vitória e para o país, nós vamos conversar com Odimar Péricles Nascimento, ou simplesmente Odimar, figura conhecida aí do meio político capixaba e, por que não, brasileiro. Ele é sociólogo, mas tem uma pitadinha de cientista político. Odimar, gostaria de começar analisando o resultado dessa eleição majoritária para presidente, né? Tivemos aí a vitória de Dilma, mas não foi uma vitória avassaladora, né? Foi uma vitória apertada que deixa aí 44 milhões de brasileiros que votaram em Serra numa expectativa. Como lidar com esses dois grupos que estão aí nessa briga pelo poder? Primeiro cumprimentar os telespectadores da TV Assembleia. Eu creio que o resultado da presidência cria uma imagem de Brasil nova, né? Que acho que podíamos pensar que é um Brasil refletido agora com novos cenários econômicos, sociais. Acho que quem não votou na Dilma vai contar de que ela consiga superar, igualar, se aproximar, continuar o que o Lula fez, mas ainda não estava feliz com o Lula. Tá certo? Certamente que o programa que o Lula desenvolveu no país, de contemplar as classes menos favorecidas, deixou um bocado a classe média, então mais favorecida, ainda querendo ser também beneficiada, e isso talvez não tenha acontecido a contento. Talvez essas coisas agora, de com a economia em condições de atingir a mais camadas, facilite de que as outras camadas não contempladas possam agora se sentir mais realizadas. Tem vários recados, né, no que a Sem urna dúvida. deixou aí. Um deles eu acho que vem para a capital Vitória. Né? Nós temos um prefeito que é do Partido dos Trabalhadores e a candidata dele não vence na capital administrada por ele. O que a gente pode tirar de lição disso? É um recado, de fato, você tem a capital com um eleitorado com uma formação, com uma opinião muito própria, que independe da orientação de que o administrador público ali lhe desse. Eu tenho a impressão que também essas coisas de que você pense um eleitorado de uma cidade classe média mais estabilizada, procurando outros assuntos, outra pauta que não é essa de resgatar classes menos privilegiadas, seja comum, não tem? O mapa eleitoral do Brasil, olhando o resultado do segundo turno, é muito isso. Os estados onde estão com economia mais estabilizada não estavam interessados na pauta que a Dilma, que o projeto Lula está encaminhando no Brasil. Acho até que por um certo egoísmo da classe média, por conta de não querer ser ampliada, achando que isso pode criar uma concorrência nos seus valores, nas suas condições de acesso aos bens. Que eu tenho a impressão também que é diferente. Não chegaremos a uma nação perfeita, uma nação maior, se nós não tivermos essa classe média realmente ampliada, né? A sobrebase da pirâmide precisa de estar largada para que haja essa distribuição de renda capaz, inclusive, de nos colocar como nação mais civilizada. Alguns cientistas, né, você deve conhecer melhor que a opinião deles, afirmam até que a classe média deve desaparecer, tal qual nós a conhecemos, né, nos últimos 50 anos, 100 anos, deve desaparecer, né, criando aí essa imersão, né, essa volta, o resgate das classes C, D e E, que tanto tempo ficaram alijadas do processo de consumo, do processo de inserção social. O Franklin Martins, jornalista, né, nosso ministro da comunicação mesmo, dizia isso, a questão da pedra no lago. Era a elite que irradiava as ondas de opiniões e decisões que o país deveria tomar. Isso meio que foi freado a partir de Fernando Henrique e tomou mais corpo com Lula, né? Sem dúvida. Vamos perceber de que a história recente do país sofre algumas grandes alterações em alguns momentos. Acho que sofreu essa alteração lá no Getúlio, quando ele criou leis que protegiam o mercado de trabalho. Isso incluiu gente no mercado de trabalho, isso alterou um bocado. Mas também nós estamos falando de um país que ainda era muito rural. E trouxe segurança, né, para essa migração do rural para a cidade, porque você tem um fundo de garantia criado por ele. Isso.
Depois você vem com Juscelino criando outros ânimos econômicos, né, introduzindo a indústria, colocando aqui também, ampliando essa base mais industrializada, portanto com trabalhadores com melhor formação e vontade de fazer acesso ao mercado. E agora um outro momento em que, diferentemente dos dois primeiros, o Lula faz com que trabalhadores tenham melhor remuneração. Bom, eu creio que não é que vai desaparecer nada, mas haverá uma aproximação, quer dizer, as grandes áreas de classes, elas deverão se aproximar um bocadinho, não terão mais tantos abismos. A classe que pode ter o maior poder aquisitivo, talvez, se não sair disso, pelo menos não continuará com tanto entusiasmo na sua subida, fazendo com que as outras classes se aproximem um bocado. Também nós temos que levar em conta de que, além das condições que nós estamos dando, que o governo dá, que a sociedade começa a adquirir, há também o fator tecnologia, né? Muitos dos bens que não podiam ser consumidos há 10, 20 anos atrás, hoje estão muito à disposição. Talvez por conta do crédito, talvez por conta da política de repassar mais dinheiro a quem possa precisar de consumir, mas também porque o mercado preferiu quantificar seu produto, né, e colocá-lo à disposição para quem queira. Assim, a tecnologia facilitou o acesso. Isso dá essa impressão também das aproximações, né? O aparelho celular não é mais um privilégio do classe média que você andava via os belíssimos aparelhos apenas nos shoppings. Hoje você tem acesso facilitado, todos podem ter um bom aparelho de... Mas a despeito disso, Odimar, também existe hoje ainda, aliás, fruto inclusive dessa sociedade do consumo, existe uma gama de pessoas alijadas desse processo de consumo. Eu queria ampliar mais, não é só questão do consumo. Eu acho que nós precisamos de tratar agora, pensando o governo Dilma, a continuação do projeto, de como é que você transforma esse acesso ao bem de consumo em cidadania. Tá certo? Então, há que se continuar o projeto que inclua mais jovens nas escolas, há que se continuar fazendo repasse de verbas via salário, principalmente via salário, não tanto quanto o Bolsa Família, ainda que eu concorde absolutamente que tenha que passar para combater fome, para combater miséria absoluta. Passa o dinheiro, qualquer forma de combater será legítimo. Deixa eu fazer um adendo, para a gente não perder esse gancho que você deu, Edmar. Ivan Lins, ele diz que o Bolsa Família não passa de esmolas que perpetuam a pobreza no país. Você concorda com isso? Não absolutamente. Ele diz que ele faz uma analogia com os coronéis, a política, né, que leva ao cabresto. Talvez ele não tenha dado conta de que o projeto do Bolsa Família, ele tem consequências muito interessantes do ponto de vista econômico, né? Pequenas vilas com pequenos armazéns que ou estavam fechados ou trabalhavam horas do dia, hoje viraram armazéns, mini mercados, né? Houve uma circulação de moeda. A circulação de moeda é um requisito básico para você ter uma economia pujante. Se a moeda está toda ela parada, acumulada, nada acontece. Ficam lá quem pode consumir e quem não pode. Na medida em que eu faço a moeda circular, eu vou incluindo setores que usam a moeda. E aí você tem uma movimentação econômica que cria ânimo, né? Talvez o Ivan não tenha dado conta disso. Nosso querido, idolatrado, né? Belíssimo compositor e cantor, né? Da nossa mocidade. Só voltar um pouquinho, Edmar, você deu uma pontinha de saudade aí, né? Só voltar um pouquinho. Quando... em relação ao Espírito Santo, né? Somos a bola da vez, isso tá claro na economia. Já não estamos na marca do pênalti, estamos na linha do gol. Temos aí royalties, temos, enfim, uma indústria que cresce a olhos vistos, capacitação, qualificação, mas o PT, Partido dos Trabalhadores, a candidata Dilma, perde no Espírito Santo. Você acha que pode ter algum viés em relação à atenção que deveremos receber? Se me permite, eu nunca concordei que a Dilma perdeu no Espírito Santo, né? Nós tivemos a metade dos votos do eleitorado, quer dizer, talvez ela perdeu empatando, né? É diferente de outros estados onde a Dilma realmente perdeu a eleição quando não tinha razão para tal. Agora, a questão é que nós temos uma população e um eleitorado que já tinha resolvido o problema do Espírito Santo, votou no que queria votar, ninguém confiava
né? Votou no governador que preferia, que era de sua confiança, votou na Assembleia, na Câmara Federal, e depois ela se deu conta de que, olha, agora, para a presidência da República, talvez ainda não tenha convencido, não esteja convencido de que o caminho está melhor traçado. Se a gente tivesse tempo, a gente voltaria lá atrás para olhar como é que foi que Dilma se tornou candidata a presidente, o Serra candidato a presidente, né? Porque também tem isso, né? O grupo do poder não tinha um candidato. A Dilma foi uma possibilidade, ela foi colocada pelo Lula. Não houve um estágio em que ela ganhasse reconhecimento da massa eleitoral, né? O Lula apresentou, os partidos que estavam na base, nós tentamos até, né, o PSB procurou uma outra formulação com Ciro, fomos vencidos nessa tarefa, e aí fomos com Dilma. Então, acho que o resultado eleitoral que favoreceu continuar o projeto, e para mim o projeto é melhor do que a candidata, é bom. É bom. Acho que a Dilma tem condições de tocar isso, ela foi ministra do Lula por muito tempo, ela é, por si só, assim, um ideal dela é gerencial, creio que ela pode fazer essas coisas acontecerem bem, mas sem perder de vista que lá atrás não pensávamos que fosse ela a timoneira do continuar o projeto, né? Até porque houve uma série de descartes, né? De possíveis nomes. A gente está falando aqui de Pallotti, está falando de Dirceu. E o incrível disso tudo, eu fico admirado quanto analista dessa cena, é que nada disso se interpôs a essa eleição. Nada disso colou na candidata Dilma, no Partido dos Trabalhadores. Significa dizer de que o adversário não conseguiu se estabelecer, né? Além de ser a Dilma candidata avalizada por Lula, que talvez tenha sido esse endosso do Lula que mais lhe deu credencial para disputar a eleição, mas a oposição, veja bem que se o PSDB tivesse lá compreendido que o Aécio, pela novidade que ele poderia parecer ser, talvez tivesse uma outra composição de forças, mas o Serra não chegou a ser um candidato convincente para os partidos políticos que estão na cena do debate, né, no nosso caso principalmente, e ele também na eleição não conseguiu estabelecer nenhum ponto em que pudesse contradizer ao Lula, ao projeto do Lula, né? E dentro da campanha, inclusive, a todo tempo se dizia que ia perpetuar o que já foi feito, né? Então, quer dizer, o povo preferiu apostar na equipe que já estava e não mexer no time que estava ganhando. Eu vi um dado muito interessante agora, recente, que era fazer um cruzamento dos votos, eliminando os votos do Nordeste e a Dilma continuar ganhando a eleição. Achei isso fantástico. Não tem mais discurso de que foi a pobreza do Brasil que elegeu a Dilma, né? Há um componente desses que foram os mais favorecidos, que agradeceram ao Lula por esse momento tão especial na vida da nação, mas também há um outro componente que preferia esse projeto do que mudar, trocar nele. Seria mais traumático a mudança. Estamos conversando com o sociólogo e cientista político Odimar Péricles Nascimento. Ele está fazendo uma análise aqui franca, aberta, do que foram os resultados dessa eleição encerrada agora em outubro. O programa Opinião vai fazer uma pausa, mas volta já, em um minuto. Olá, o programa Opinião está de volta. Estamos conversando com Odimar Péricles Nascimento, sociólogo, cientista político, e está dando uma aula aqui sobre o resultado das eleições. Odimar, falar do Espírito Santo, né, precisamente. Renato Casagrande eleito aí com a esmagadora maioria dos votos, uma vitória incontestável de um político, né, que trabalhou por isso, né? Sim. O Renato Casagrande. Com tenacidade. Contando um pouco da história, acho que a população deve saber, mas estou reforçando, Renato foi secretário, Renato foi vice-governador, tem uma história de atuação político-cidadã no Espírito Santo. Mas toda essa alavanca que o levou ao poder de forma esmagadora não foi suficiente para manter os quadros do PSB na Assembleia Legislativa. O que aconteceu, Odimar? Nós estamos no período agora de avaliação dos resultados eleitorais. Claro que no caso do Espírito Santo, e precisamente na eleição do Renato, o partido concentrou muito da sua energia nessa eleição, né? Na eleição
do seu líder, não era apenas eleger o governador. Na verdade, nós estamos tratando de alguém que nasceu, cresceu dentro do PSB, né? Talvez o melhor produto que o partido gerou aqui no Espírito Santo, e agora assumirá um posto de governador. Portanto, o dispêndio de energia nesse campo de eleger o governador tenha deixado de lado concentrar energia para eleger também nossos deputados na Assembleia Legislativa. Acho que isso é um ponto que está em análise, né? Houve uma Claro, redução da metade, né? houve redução da metade. A questão é que também nós estamos vítimas do sistema eleitoral. Você entrou numa coligação, né? Vários dos votos foram dados e aproveitados por outros deputados, por outros candidatos de outros partidos coligados, e que desfavoreceu aos nossos. Quando você vai para a coligação, você se submete a isso, né? O PT elegeu 4 deputados, o PMDB também elegeu 4 deputados, nós elegemos 2. Mas isso é bom para a democracia, né? Porque você acaba tendo que sentar, negociar, conversar. Eu não estou aqui com os números para saber assim, quantos votos que o partido produziu para a Assembleia Legislativa, quantos que o PMDB produziu, quantos do PT. Eu não estou com esses números aqui para checar se democraticamente eu estaria perfeito. Mas a regra do jogo é clara e quem vai para a regra do jogo, quem vai para o jogo sabe da regra. Né? Eleição passada nós elegemos 4. O PT elegeu 2 e o PR, que estávamos coligados, também elegeu 2. Agora houve uma troca. Né? De certa maneira, também isso não é um prejuízo, porque nós estávamos numa coligação com partidos aliados, partidos que comporão a base do governo Casagrande, partidos com quem nós temos depositado confiança e que já temos trabalhado juntos, né? O histórico nosso com o PT é de muito tempo, com o PMDB da mesma forma. Não há uma estranheza nesse processo, né? Creio que nós temos um estado de normalidade para atuar o executivo com o legislativo. De outra sorte, a Assembleia Legislativa perde um deputado estadual, mas ganha um federal da legenda do PSB. Sim, o nosso querido Paulo Folletto vai nos servir agora na Câmara Federal. O Folletto já foi nosso vereador em Colatina, foi deputado estadual por 2 mandatos, disputou outras eleições, foi escalado, né? Tiramos ele da Assembleia, levamos ele para a chapa de federal, porque precisávamos de ter um reforço disso, e ele, disciplinadamente, militante que ele topou, e nós tivemos um sucesso que surpreendeu um pouco o mercado, mas era isso, era o Partido Socialista investindo numa das suas figuras proeminentes. Agora, Odimar, 14 deputados reeleitos, 2 foram para Brasília, 1 não concorreu. Ou seja, a gente está falando aqui de 17, uma aprovação de 17 candidatos, né, reconduzidos ao cargo. É uma aprovação da sociedade a essa legislatura? Eu tenho a impressão que a Assembleia Legislativa ficou bastante tempo aí sob o manto da crítica de que ela estava parada, mas o resultado agora diz que não, né? Há uma identidade aí com os parlamentares reeleitos em suas bases. Elas estavam bem atendidas. O governo Paulo Artung também foi um governo muito municipalista. Nesse sentido, favoreceu a relação, né, da base social com seu deputado, com sua representação política na Assembleia Legislativa. Eu acho que o Espírito Santo está atravessando esse momento tão especial, pujança da sua economia, com pacificação das suas instituições. Eu tenho a impressão de que isso favoreceu o resultado eleitoral. E tem outros resultados que, assim, talvez a gente vai precisar de debruçar com mais tempo para saber como é que alguém como Rodinei Miranda, que não estava na relação política do Espírito Santo, era um secretário de Estado, consegue arrancar votação, essa sim, fenomenal. 65 mil votos. 65 mil votos, eu acho que, de fato, instiga a nossa percepção saber como é que isso deu, como é que estavam os eleitores lá com o seu tio do eleitor esperando. Obras, infraestrutura, enfim, planejamento. Muito disso. O Casagrande é um cara muito preocupado, me perdoe aqui o cara pela relação que eu tenho com ele. Muito preocupado com essas coisas, ele trata a questão pública com muito zelo, e aí ele vai dar essa demonstração, mas principalmente ele quer
rapidez. Ele está esperando que a gente consiga acompanhar o ritmo que ele quer dar ao governo. O Espírito Santo precisa, né? Nós vamos fazer isso juntos. O futuro já bateu a nossa porta. Odimar Péricles Nascimento, cientista político, sociólogo, uma fera no trato da política capixaba e nacional. Deu uma aula aí sobre uma reflexão dos resultados dessas eleições e o que isso traz de benefício para o Espírito Santo. O programa Opinião, infelizmente, chegou ao fim, mas estaremos na próxima edição trazendo mais um assunto interessante para você, espectador. TV Assembleia, Canal Cidadão.